noite, caro telespectador. Depois de 2 semanas de interregno devido à cobertura das 5ª eleições autárquicas, aqui estamos novamente para trazer-lhe o programa Opinião Feminino. E hoje vamos discutir sobre o processo eleitoral, olhando para todas as suas fases, portanto, desde a contagem, a divulgação de resultado e toda a discussão a seguir a essa fase. Os dados gerais já são conhecidos. A Frelimo venceu em 44 dos 53 municípios, a RENAM em 8, o MDM em 1. A RENAM não concorda com os resultados em outras 5 autarquias e recorreu dos resultados. Somando todos os votos, a Frelimo obteve 51,78%, a RENAM 38,90%, o MDM 5,50%. Os pequenos partidos, coligações de partidos e grupos da sociedade civil obteram juntos apenas 0,82%, portanto perto de 1%. Outro dado importante é que em todos os municípios haverá oposição. Em 6 deles, a RENAM e o MDM juntos terão maioria nas respectivas assembleias. Na Beira, onde o MDM ganhou, a oposição, que fica composta pela Frelimo e a RENAM, juntos tem a maioria na Assembleia. Um dado importante é que, à luz da nova lei eleitoral, se a Assembleia Autárquica reprovar o plano de governação do Conselho Autárquico por 2 vezes, há a possibilidade do Conselho de Ministros convocar uma nova eleição. Portanto, são estes parte dos dados que vamos aqui discutir no programa Opinião Feminino, para o qual conto com 2 convidadas. Começo por apresentar Feroza Zacarias, que representa o Forcon, que fez um acompanhamento minucioso deste processo eleitoral. Contamos também com a Fátima Membiri, comentadora aqui com assento permanente no nosso programa. Fátima, começo por si. A minha primeira pergunta é, passados 8 dias desde a votação, no dia 10, com mais frieza, qual é a análise que faz relativamente a todo este processo eleitoral, desde a votação, a divulgação dos resultados, enfim, a contestação que foi apresentada pelos partidos logo a seguir à divulgação dos resultados? Muito obrigada, Município. Primeiro, começar por saudar os caríssimos telespectadores e agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Bom, este processo, a forma como ele termina, sobretudo em 6 autarquias, onde há uma grande contestação do ponto de vista daquilo que são os resultados, é o reflexo da forma como todo o processo foi conduzido. Se nós voltarmos para a parte inicial do processo, e muito concretamente a partir do momento em que os candidatos ou potenciais candidatos apresentam, portanto, as suas candidaturas, e a Comissão Nacional de Eleições, de forma quase que arbitrária, decide reprovar algumas candidaturas por uma interpretação não muito bem feita da legislação. E depois fomos ver um processo eleitoral e tivemos, depois das inscrições, portanto, do registro da apresentação submissão das candidaturas, tivemos uma fase de campanha eleitoral, onde vimos que houve situações flagrantes de violação da lei, onde alguns partidos políticos fizeram uso de recursos do Estado, e até hoje não sabemos que tipo de penalização houve. E aí estamos a falar de uma situação em que os candidatos concorrem em situações assimétricas, porque um tem melhores condições para se publicitar comparativamente ao outro, porque recorre àquilo que são os recursos públicos. Depois vimos a fase da própria eleição, onde eu achei bastante interessante a avidez com que as pessoas foram às urnas. As primeiras horas foram bastante preenchidas e até houve alguns tumultos, as pessoas estavam tão ansiosas e não queriam esperar tanto tempo pelas filas, mas também fomos ver situações em que, havendo lá o principal ator, que é o eleitor, em alguns casos não estavam lá os cadernos eleitorais. Por exemplo, aqui na escola primária 16 de junho, há eleitores que não puderam votar porque os seus nomes não constavam da lista, ou seja, os seus cadernos não estavam lá. Tivemos situações dos mobilities, que são o sistema, o computador que orienta um pouco o eleitor sobre onde é que a sua mesa está localizada, não estavam a funcionar em grande parte dos municípios, das assembleias de voto. Também vimos situações de pessoas que foram a votar mesmo portando o seu telefone celular, que era uma situação que está proibida por lei. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é o momento em que o processo de votação iniciou, o processo de contagem dos votos iniciou, em que nós vimos que em algumas regiões houve inclusive
tumultos naquele preciso momento, porque o momento derradeiro da alteração dos resultados, na verdade, é um pouco este, quando a Assembleia fecha e inicia o processo de contagem. Houve casos em que alguns delegados dos partidos políticos não estavam lá presentes para testemunhar o momento. Houve situações de detenções arbitrárias, por exemplo, em Monapo, de delegados da Renamo, no momento em que se fazia aquilo que é a validação ou reavaliação do edital. Depois de ter saído um edital que dava vitória à Renamo, houve uma situação de detenção para alterar o resultado, porque se queria transferir os dados todos para a Comissão Provincial de Eleições, numa situação em que a lei, no artigo número 2 do artigo 111, diz que os partidos políticos, os observadores, podem participar desse processo desde que estejam informados. Então, nós vimos aqui situações que, de uma forma geral, se podem resumir em eleições que até podem ter sido livres, na medida em que nós vimos pessoas ávidas em querer exercer o seu direito cívico, mas estas eleições, em algumas autarquias, estão muito longe de ser transparentes e muito longe de ser justas. A sua nota é que a fase de votação é que teve uma grande nódoa comparativamente a todos os outros momentos. Não propriamente, porque a fase das candidaturas também teve uma nódoa muito importante, porque se calhar nós teríamos mais atores com resultados se calhar diferentes destes que nós temos se as candidaturas que foram excluídas tivessem sido incluídas. Portanto, a todo o processo junto, ele está longe de ter sido justo e transparente. Mas essa opinião contraria a missão de observação da CPLP, que veio dar nota positiva e disse a célebre frase de que estas eleições foram transparentes e justas. Deixa-me só dizer... Mas ainda devemos de desenvolver esse ponto, Fátima. Só quero ouvir aqui a opinião geral também da Feroza Zacarias, que tinham vários grupos de rádios comunitárias espalhadas e fomos ouvindo ao longo da cobertura situações de ameaça, situações de bloqueios relativamente à cobertura deste processo. Assim, hoje, passados 8 dias, qual é a opinião que tem relativamente a todo este processo? Desde que ele iniciou a submissão de candidaturas, a fase de divulgação de resultados. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigada por essa oportunidade. Dando seguimento à Fátima, mas eu não irei começar na fase das candidaturas. Importa recuar para a fase da mobilização por recenseamento, porque só podemos votar enquanto estivermos regularmente registrados. Em relação a essa fase, dizer que enquanto Forcon, coligado no Consórcio Votar Moçambique, assim como não, tivemos uma participação ativa, onde através das 51 rádios comunitárias filiadas ao Fórum, participamos durante a mobilização por recenseamento, onde foi possível fazer essa mobilização através da língua oficial portuguesa, assim como da língua local mais falada nesta comunidade. Então, foi um processo muito árduo, onde também tivemos algumas irregularidades que não tivemos resposta até que passamos para fases subsequentes, que foi a submissão. Quais foram os grandes problemas registrados no recenseamento, no vosso ponto de vista? No nosso ponto de vista, foram mais problemas relacionados com os cadernos mesmo de registro do cidadão. Tivemos várias denúncias que não tiveram resposta até que seguimos a fase seguinte. Passando para a fase seguinte, que foi da submissão das candidaturas. Neste momento, o Forcon, as rádios comunitárias não tiveram uma participação ativa em si, mas passamos a ter a nossa segunda fase, que é a fase da campanha eleitoral. Neste momento, mais uma vez, participamos ativamente, onde o Forcon tem um código de conduta para todas as rádios comunitárias que desejam participar durante o processo eleitoral, porque é opcional. Há rádios que podem decidir internamente, porque apesar de serem membros, são autônomas. Exato. Podem decidir não fazer parte ao levantamento da informação que de certeza foi-vos enviada por esses canais de comunicação, digamos assim, qual é a análise que fazem deste processo? A Fátima apontar algumas nódoas relativamente à fase de submissão de candidaturas, mas também à fase de contagem e divulgação, onde, no seu ponto de vista, houve vários problemas.
Sim, não posso deixar falar mais um bocadinho em relação à fase da campanha eleitoral em si. Então, durante a fase da campanha eleitoral, como eu dizia, temos este código de conduta, que um dos requisitos, ou uma das normas desse código, é abrir espaço para todo o partido político vir apresentar o seu manifesto eleitoral. E neste momento em que também os partidos políticos querendo, participam, notando alguma irregularidade por parte desta rádio, que não esteja a corresponder ou não esteja a responder conforme o código, há espaço para essa rádio reclamar ou impugnar essa decisão da rádio. Não como o que temos visto nesta fase já dos resultados ou do próprio dia do voto, que as rádios não, os partidos, um e o outro não aproveitou-se desse espaço que tinha na rádio para mobilizar, para vender o seu próprio manifesto eleitoral. Deixaram para fases subsequentes em forma de ameaças. Mas no momento oportuno de excelência para as rádios, para os partidos políticos ou os simpatizantes aproveitarem-se desse espaço que a rádio concede para apresentar o seu manifesto, essas pessoas não estiveram presentes. Passam já para ameaças que têm feito as nossas rádios. Bem, a Fátima, como disse, apontou duas nódoas, sobretudo no processo de apresentação de candidaturas e nesta última fase, que é a fase de contagem e divulgação dos resultados. Vocês têm a mesma sensibilidade de que houve problemas no princípio e agora no fim? Foi notório isso no trabalho que fizeram no terreno? Foi visível desde o minuto inicial, que é a fase, momento da abertura das urnas, até a fase da contagem dos votos, sim, tivemos problemas sérios. Então, é de referir que esta fase é a fase mais crítica, porque foi a fase em que as ameaças agudizaram-se em relação às frustrações de alguns partidos políticos. Porque enquanto não se tinha o resultado, acredito que ficava na convicção de que estava tudo bem, quando é a rádio, enquanto porta-voz da comunidade, porta-voz do trabalho realizado, que vem a anunciar resultados em prejuízo ou em vantagem de um ou do outro concorrente. Aquele partido que se sente frustrado, esquece de pensar que a rádio tem 1, 2 ou 5 colaboradores, mas que, no entanto, esses não têm poder para decidir em relação a uma determinada autarquia. Então, é essa rádio que é ameaçada, que é tida como a tal que contribuiu para aquele resultado. A rádio não tem esse poder. 10, 20 votos não tem essa capacidade. E voltando mais uma vez a falar do Código de Conduta, as rádios estão preparadas para que no dia do voto não serem tendenciosas ou de alguma forma favorecer um ou outro partido. Então, isso preocupa-nos muito, porque chega ao nível de até termos rádios que são ameaçados, nossos coordenadores ou fazedores de rádios são ameaçados até de morte. E a pressão era sentida de todos os lados, não era só de um partido ou de um movimento, era no geral, todos os concorrentes. É no geral, sim, mas é no geral, mas reforçar que normalmente é para o partido frustrado. Exato, o partido que perde nesse caso, ou que está em desvantagem na contagem. Prefiro chamar de frustrado, porque perder, nem sempre não vencer significa perder. Muito bem. Fátima, eu dizia que esta ideia que existe, que é apresentada, e não é só sua, vários observadores têm defendido que este processo teve problemas. Não foi o que ouvimos da missão de observadores da CPLP, que disse claramente que as eleições foram justas, livres e transparentes, e que tinham vários grupos que deram um olhar, pelo menos às 53 autarquias. Bom, em relação aos observadores, o que eu posso dizer é que dificilmente ou raramente as missões de observação internacionais, sobretudo, elas apontam o dedo na ferida, ou colocam o dedo na ferida, elas qualificam as eleições tal e qual elas efetivamente foram. Então, não é surpresa nenhuma que essa missão tenha considerado eleições livres, justas e transparentes, até porque, se calhar, alguns ficaram ali na Josina Machel, não foram a algumas escolas problemáticas, onde realmente os grandes problemas ocorreram, não foram para os lugares onde houve atrasos na abertura
das assembleias, o que resultou na desistência de alguns dos eleitores, e isto é um problema de transparência, é um problema de justeza, é um problema até de liberdade, porque as pessoas não puderam exercer aquilo que é o seu direito, não por vontade própria, mas porque foram impostas àquela condição. Então, para mim, não é surpresa nenhuma que as missões de observação internacionais qualifiquem as eleições como tendo sido livres, justas e transparentes, mesmo mencionando uma e outra vez as irregularidades. O ponto é, há irregularidades que, se nós as avaliarmos adequadamente, devemos chegar à conclusão de que não se pode, de forma alguma, concluir que as eleições foram livres, justas e transparentes. Podem ter sido livres, mas não ser justas e transparentes. Então, eu penso que já houve vários relatórios feitos, vários comentários feitos às missões de observação, algumas das quais até foram qualificadas como sendo quase que inúteis algumas vezes, porque alguns ficam nos hotéis a comer camarão, como algumas pessoas diziam, e no final aparecem a dizer este tipo de coisas. O ponto é que houve situações graves que mancham o processo, e isto é preciso dizer, e eu, enquanto cidadã moçambicana, não vou de forma alguma compactuar com este slogan bonito, assumindo uma coisa que na realidade não aconteceu. O ponto é que podem ter sido livres na medida em que as pessoas foram às urnas, ok? Mas estão longe de ser justas, porque as pessoas votaram em algumas autarquias e os seus votos não foram tomados em consideração por situações de fraude muito concretas que nós vimos, por exemplo, só para dar algumas indicações, tivemos na Ilha de Moçambique, tivemos em Massinga, tivemos em Alto Moloco, situações de flagrante de presidentes das assembleias de voto a atribuírem mais de dois boletins de votos a eleitores. E pelo menos penso que foi em Alto Moloco, um deles o presidente foi detido, mas os outros nós não sabemos o que aconteceu. E do ponto de vista, e isto consubstancia claramente o ilícito eleitoral, e o ilícito eleitoral é um crime. O ponto é, para os casos de Massinga e Alto e a de Moçambique, por exemplo, nós não sabemos o que aconteceu a estes presidentes, se eles foram criminalmente responsabilizados ou não. Temos estas situações de detenções arbitrárias, temos uma denúncia que foi feita, por exemplo, aqui no município da Matola, de que, aliás, na verdade, o assunto começa por termos 3 editais assinados pelo presidente, mas com dados totalmente diferentes. O ponto é que o presidente, o avogado e o vice-presidente apareceram publicamente a fazer denúncias de que houve fabricação daqueles editais. Isto também é um ilícito eleitoral, e o ilícito eleitoral é um crime público, e no final vamos dizer que as eleições foram livres, justas e transparentes, sinceramente. De acordo com aquilo que a Fátima está a dizer, há dados aqui sobre os votos nulos. Há autarquias com votos nulos bastante expressivos. É o caso de Moatize, foram 7,35%, é o número mais elevado de votos nulos. O caso de Xugura, em Cabo Delgado, 6,72%. O Longo, em Tete, 6,35%. Também em Tete, no município de Inhamayabwa, 6,2%. E 5,94% em Gurue. Além de outros municípios como Matola, que foram mais ou menos 2%, o equivalente a mais de 8 mil votos nulos. Vocês tiveram a acompanhar o processo de contagem? Qual foi a temperatura e como é que durante o processo de contagem, como é que se manifestavam estes votos nulos? Eram mesmo situações de eleitores que não sabiam votar, que votavam em 2 lugares, ou que não votavam propriamente no lugar certo? Qual é a vossa análise a este ponto dos votos nulos nos municípios? Olha, a nossa análise é de que os votos nulos são extremamente preocupantes. As abstenções são preocupantes, mas acredito que os votos nulos são ainda mais preocupantes, na medida em que o cidadão saiu da sua casa, dirigiu-se a uma assembleia do voto. No outro caso, teve que suportar uma fila para depois invalidar aquilo que era a sua escolha. O que significa isso? Será que esse cidadão não se sentiu refletido no manifesto ou em nenhum daqueles partidos? Ou votou mal, ou não sabe votar. Descarto
totalmente essa possibilidade deste número refletir a ignorância ou a falta de conhecimento do cidadão. Porque é tão simples votar. E mesmo durante a campanha acompanhamos que os próprios partidos faziam questão de fazer essa educação cívica. Então, essa possibilidade de que os votos nulos refletem ao desconhecimento, ao não saber votar, não faz sentido. O que faz sentido, sim, é que as pessoas não se apropriam de nenhuma agenda. É de pensar que as pessoas não se apropriam de nenhuma agenda apresentada por nenhum dos partidos. Porque temos, além dos votos nulos, temos os votos do não. Inválidos, temos votos do não. Qual é o voto do não? O voto do não é daquela pessoa que pertence ou sempre gostou do partido X, mas ou acha que não está a fazer bem ou porque não está satisfeita com alguma coisa. Prefere votar num ou outro só, digamos, por uma questão de vingança. De que agora não, vou votar no fulano X para me vingar do partido Y. Mas não significa que concorde ou que está alinhada ou acredita naquele manifesto do partido com o qual votou. Ok. Fátima, concorda com esta linha de pensamento de que muitos munícipes ou muitos eleitores podem não ter simpatizado com nenhuma agenda ou nenhum manifesto e que por isso tenham dobrado o seu voto, os tais votos em branco? Bom, eu acho que por uma questão de justeza é preciso colocar sobre a mesa todas as possibilidades. De facto, durante a observação, pude ver pessoas que eram questionadas se sabiam votar e algumas diziam que não. Tinham que ser explicadas. O ponto é, depois de explicadas, o que acontecia? Por exemplo, quantos são os casos de pessoas que foram pôr o X e porque ali tinha o tinteiro, pegaram no tinteiro também e colocaram isso automaticamente invalida, porque tem que ser ou um ou outro. E eu presenciei uma situação na Matola de uma cidadã que sabe escrever, foi fazer o X, mas depois ela pintou o dedo. Acho que ela pensou que pintava-se o dedo naquele tinteiro porque não se lhe foi explicado que lá tinha o tinteiro que era a opção para quem não soubesse escrever. Esta é uma dimensão que eu acho que não é de todo de desprezar, mas o ponto é que para o número de votos nulos que nós temos, eu acho que eles parecem mais votos anulados do que propriamente nulos. Faz muito sentido... Anulados significa que alguém anulou. Exatamente. Contra o voto de uma entidade que foi alegadamente eleita. O ponto é o seguinte, quando se discute os votos nulos, que eu acho que são os mais importantes, porque os votos em branco são o voto do eu não me reflito em nenhum, não me revejo em nenhum destes. Então, eu estou a exercer o meu direito, não vou colocar ninguém. Então, é um voto branco. O voto nulo, ele é preocupante, eu concordo completamente com a Feroza nesse aspecto. Ele é preocupante. E é mais preocupante num contexto em que nós estamos num sistema de maioria simples, onde quem tiver a maior parte dos votos ganha automaticamente. Já não é aquela situação de ter 50 mais um, como era o sistema anterior. O ponto é, para um município como Matola, que nós estamos a falar de 8.000 votos, fazem total diferença, estamos a dizer que são só 2%. Ok? O ponto é, nessa questão ou nessa lógica... Porque o número dos votos nulos ultrapassa a diferença que entre um e o outro. Exatamente, um ou outro. Esse é um aspecto que eu acho que é importante notar. Segundo, é que estes votos nulos poderiam ter sido reivindicados para dar lugar à requalificação se houvesse uma noção clara do que esses votos nulos representam. Há alguém que dizia que os 8.000 votos nulos, por exemplo, da Matola representam 11 votos nulos por Assembleia. Mas o ponto é, quando se faz a contagem na Assembleia, não se tem a real dimensão do que são os votos nulos, até se chegar ao ponto em que há a conjugação de todos os votos. Portanto, quando já há a comissão distrital pega nos dados de cada Assembleia e os compila. Aí é que temos a realidade. E quando isso acontece, já é tarde para pedir a requalificação. Então aqui também temos que perceber que é uma inteligência que foi usada de uma forma muito
sofisticada e sutil. Nós estamos a achar que por causa da margem de erro de 3, 5%, não temos que nos preocupar com os 8.000 votos, mas também é preciso pensar na outra perspectiva, que pode ter sido montado justamente para ficar abaixo, para estar dentro dos níveis de erro aceitáveis e não causar suspeitas da possibilidade de ter havido anulação de votos. Então, eu acho que é um problema sério o fato de a requalificação dos votos terminar ao nível da contagem intermédia. E isto, mais uma vez, nos leva a perceber que os partidos que têm assento na Assembleia da República, os partidos da oposição, sobretudo, não conhecem a lei, não sabem qual é a lei que eles aprovaram, é uma lei má, uma lei injusta, porque no final do dia, o partido no poder, que estudou muito bem a lição, que engendrou todo este cenário, ele se vai fazer usar disto, com o agravante de que ele tem também o aparato estatal do seu lado. Muito bem, Fátima. Até porque, se formos a ver, o número de votos inválidos, os mais de 8.000, corresponde ao número de eleitores em certos municípios pequenos, como Nhamaiaba, por exemplo. Então não há como tomar esse caso como um casinho só porque está dentro na margem dos 3%. É muito. Feroza, os partidos têm espaço para recorrer, aqueles que assim o entenderem. Sabemos que a RENAM vai recorrer judicialmente relativamente a Moatize, Monapo, Maromeu, Alto Moloque e Matola. Vimos esta manhã o tribunal, no caso da Matola, o tribunal a negar o recurso do MDM porque foi submetido fora dos prazos legais. Este é um grande desafio, que é dos partidos atenderem ao legalismo que se exige no recurso relativamente às irregularidades às quais querem fazer valer. Portanto, há o desafio também dos partidos estarem, aquilo que dizia a Fátima, preparados para reclamar em tempo útil e na forma necessária junto das instituições competentes para dirimirem a situação. De facto, esse é um grande desafio que se faz sentir nos nossos partidos, principalmente os da oposição. Porque muitas das vezes guiam-se na base da emoção e não da razão ou da legalidade. Um apelo que se faz aqui é que os partidos políticos devem reforçar o departamento jurídico. Um político não precisa necessariamente dominar as leis, mas também não precisa acomodar-se na política achando que o fato de ter sido ele, enquanto representante do partido, a assinar um acordo ou a aprovar uma determinada lei, consequentemente tem um domínio dessa lei. Então, a maior parte dos problemas que nós tivemos ou observamos foi por causa da falta do conhecimento da lei. Vamos recuar em relação às reprovações das candidaturas. Ficou claro e nítido de que aquilo, antes de ser uma armadilha, foi mesmo o minimalismo. Minimizaram o risco, minimizaram o documento que eles mesmos aprovaram e acordaram. Assinaram, porque o mais importante naquele momento era garantir ou demonstrar aos demais que nós fizemos parte desse processo, nós aprovamos isso, mas não tinham domínio disso. Dos vários pontos apresentados em relação às reprovações, ficou claro que mesmo foi emoção. Porque quando o cidadão leigo para analisar, mas por que estes partidos, por exemplo, em relação aos do MDM, na sua maior parte, os que desertaram, por que não esperaram, não fizeram uma estratégia, foram na base da emoção? Por dia ouvíamos de dois membros do partido que desertavam sem um preparo, sem nada organizado. E os inteligentes, o que faziam? Porque eu prefiro chamá-los de inteligentes. Deixaram as pessoas na base da emoção aparecerem na televisão, nos mídias, a dizer que eu já não faço mais parte desse partido, agora sou nesse. Enquanto já tinham lá as cláusulas, que posso chamar de acessórias, para no momento certo, no momento oportuno, travar os intentos. E foi o que aconteceu. Então, de forma resumida, recomenda-se que os partidos saibam ou contratar ou estudem melhor as leis
principalmente os documentos que assinam, porque assinam, ficam na sombra, enquanto lá tem uma armadilha, e quando chega a hora do partido que tem domínio do instrumento, dos órgãos estatais, terem que travar esse ato, usam-se da lei. E contra a lei não há nada a fazer. Porque mesmo agora trouxe esse caso do MDM. O que vão fazer se está aí na lei? A lei do cumprimento obrigatório para todos, sem exceção. Vamos ficar nas lamentações, achar que o partido X não quer beneficiar o outro. Por fim, o Conselho Constitucional não há nada a fazer porque invoca-se nos termos legais e contra a lei não há mais nada a fazer. Muito bem, vamos falar da fase crítica, que foi a fase de divulgação dos resultados. Feroz, vimos a senha no primeiro dia e no dia seguinte, sobretudo, prestar declarações à imprensa, dar informação de que teríamos todos os dados disponíveis. Na quinta-feira, durante a manhã, já tínhamos os dados, os resultados, se melhor quisermos, de alguns municípios, mas depois esse ritmo foi reduzindo drasticamente nos dias seguintes. Depois fomos ouvindo e acompanhamos também confusões no Chimoio, no Alto Moloque, entre muitos outros municípios. Portanto, a fase crítica no nosso processo eleitoral continua a ser, sobretudo, a contagem e a divulgação dos resultados. Continua aqui a ser este momento onde precisamos mais, sobretudo os órgãos eleitorais, precisam trabalhar melhor, encontrar consenso para que este seja um momento pacífico. A questão que se coloca é divulgação dos resultados aonde, em que município? Porque naqueles municípios onde temos a Frelimo como vencedora, já é do conhecimento geral, ou foi muito rápido? Então aí não há problema nenhum. Não há, já ficou logo claro que Maputo foi isso, e assim como em outras autarquias. E nos outros em que temos a oposição, não diria como vencedora, mas em avanço. Em avanço ou num nível muito próximo. Por que esse resultado não sai automaticamente? Por que tem que se recontar e depois ver-se com argumentos de que não deve ser simplesmente a manobras fraudulentas, são outros motivos. Então, essa explicação, temos órgãos competentes que devem nos esclarecer por que é que nos municípios onde não temos o partido no governo como vencedores, não temos resultados fiáveis até hoje. Eu diria que até hoje não temos. Fátima, como é que enquadra ou como é que discute esta questão? A divulgação dos resultados continua a ser a fase mais crítica. A fase da contagem e divulgação é a fase mais crítica, porque na verdade é onde se vê a vontade do eleitor. É lá onde se vê qual é a tendência do voto. E está claro que o partido que domina, o partido que controla o Estado, ele não quer deixar de controlar o Estado e usa de todos os mecanismos e instrumentos que tem para garantir que continua em vantagem. Portanto, eu também partilho da mesma preocupação em relação ao fato de, naquelas autarquias ou municípios onde o partido no poder é dominante, os resultados foram de forma muito rápida processados a 100%, mas naqueles lugares onde havia algum quê de tensão, estamos a falar de Moatize, estamos a falar de Monapo, estamos a falar de Ilha de Moçambique, estamos a falar de Nacala e outros lugares, Matola aqui pertinho, houve até um pouco Maputo também, houve demora na divulgação dos resultados na sua totalidade e sempre íamos recebendo informação numa fasquia muito baixa que não permitia ter a real dimensão da situação. Quando se fala de 20% de votos processados, penso que não é suficiente para ver mais ou menos qual é a tendência. Isso é de facto preocupante, porque de acordo com o que fomos acompanhando ao longo do processo aqui, à medida que iam sendo divulgados, o fato de se divulgar informação sobre o partido vencedor, que é o partido dominante, cria um efeito psicológico também, né? De que a Frelimo está a ganhar tudo, quando na realidade não está a ganhar tudo, está perdendo alguns lugares. É como se nos estivessem a preparar para qualquer fabricação que estivesse a ser feita. E eu acho que os órgãos da administração eleitoral
até por questões de gestão de expectativas e de conflitos, deveriam focar-se naqueles lugares de potencial conflito, mesmo para evitar que haja desconfianças. Hoje, estamos a considerar que todo este processo se pode resumir como não tendo sido transparente, como não tendo sido justo, por causa de 6, 7 autarquias. Porque nessas 6, 7 autarquias é onde nós vimos os grandes problemas a acontecerem, com as detenções arbitrárias. Houve, por exemplo, em Moatize, o armazém que continha os editais foi invadido durante a madrugada e os editais que tinham já sido processados e assinados, dando a vitória a Renamo com mais de 11 mil votos, foi alterado para dar vitória a Frelimo. Quer dizer, com situações como essas, em lugares como estes, é preciso que os órgãos da administração eleitoral priorizem. Não nos interessa saber xai-xai, nós já sabemos que a Frelimo ganhou, não nos interessa nada com a CIA, não nos interessa nada com Pemba, sabemos que a Frelimo ganhou, mas interessa saber Climane, Beira, Monapo, esses Gurua, esses lugares onde são lugares de tensão, que realmente, e é lá onde o maior risco de alteração pode acontecer, existe. É preciso mencionar também que em Moatize o processo que foi submetido pela Renamo foi recusado pelo tribunal, a juíza recusou o pedido, também usou o mesmo argumento de que foi submetido fora dos prazos. Eu penso que esta questão dos prazos dos partidos políticos tem que ser profundamente estudada. Ou os partidos, exatamente, ou os partidos políticos não sabem, não percebem muito bem quais são as fases. Porque quando se fala de contagem intermédia, está-se a falar de quê? Será que eles têm clareza sobre isso? Que é ali na Assembleia, quando se está a fazer a votação, há uma situação de irregularidade, automaticamente notifica-se a Comissão Distrital, que por sua vez desencadeia-se a partir dali todo o processo. Então eu acho que realmente uma dose de culpa tem que ser dada também aos partidos políticos. E por falar disso, Fátima, como sabe, os órgãos eleitorais estão todos partidarizados. Desde a CNE, o STAI, ao nível da contagem também há uma partidarização. Sim. Os 3 principais partidos, pelo menos, têm lá os seus delegados. E lembremos que em 2014 era esse o principal argumento de Afonso Dhlakama e da Renamo, de que a forma mais transparente de fazer eleições é partidarizar os órgãos eleitorais. Qual é a legitimidade deste mesmo partido hoje vir dizer que ainda assim as eleições são injustas, se estas eleições estão a ser feitas no modelo que ela própria quis que existisse? A reivindicação desses partidos é legitimíssima. Eu quero enfatizar isso. É muito legítima. Mas então depois temos que discutir qual é o modelo de órgãos eleitorais que pretendemos. Porque o que a Renamo sempre pediu, e a Frelimo sempre usou o nosso lado psicológico, brincou conosco, é que a Renamo sempre pediu paridade. Significa que a Frelimo tem 3, a Renamo tem 3, o MDM tem 3. Consegue ler a situação, o que significa? Se a Renamo e o MDM tem 3, significa que a oposição tem a maioria. E o que a Frelimo fez? Usou a proporcionalidade. Ela, como tem maioria na Assembleia da República, ela sempre vai ter a maioria. Então a oposição acaba partilhando a outra metade. E diz-se que isto é a tal representação proporcional. Mas aqui a questão da partidarização não significa proporcionalidade, porque o partido dominante sempre sairá a ganhar. O ponto aqui é como é que nós todos, porque os interesses que a Renamo tem, os interesses que o MDM tem, os interesses que a Frelimo tem, são diferentes. Então não nos podem tratar, ou não, na lógica, não podem tratar a Renamo e o MDM como sendo porque ambos estão na oposição, e a Frelimo como sendo tal. É preciso garantir que todos eles estão em igualdade de circunstâncias. Este é um ponto importante. Depois tem um outro aspecto que também é colocado sobre a mesa. Mas a sociedade civil está lá, são 7 membros. Sim, está lá. Mas é preciso também voltarmos à discussão. Qual é a sociedade civil? Eu me recordo que eu acompanhei a eleição desta última comissão, e foi bastante polêmica a eleição de alguns membros. Preteriu-se a Alice Mabote, por exemplo, que nós temos a certeza absoluta que faria alguma diferença neste processo, para colocar-se outras pessoas que têm muito tendência pró-oposição. Então, eu penso que aqui é preciso nós refletirmos com clareza, e eu penso que é preciso desconstruir essa ideia de que os partidos estão a reclamar por uma coisa que não existe. Não, estão a reclamar com razão, porque não há paridade. O que há é proporcionalidade. E essa proporcionalidade, no final do dia, beneficia a Frelimo, porque ela consegue até
dentro das comissões distritais, meter gente que se diz sociedade civil quando não é sociedade civil. Os comés desta vida entram nesses sistemas por essa via. Então, eu penso que é preciso que nós sentemos e pensemos. O fracasso das instituições é nosso fracasso enquanto cidadãos. As instituições não são paredes, não são documentos, são pessoas. E nós é que temos que assegurar que quando estamos lá como sociedade civil, fazemos o nosso trabalho como deve ser. Quando estamos lá como partidos políticos, fazemos o trabalho como deve ser. Feroz, estas questões discutimos todas aqui, elas vão no fim ao cabo desembocar ao nível dos órgãos eleitorais. São os órgãos eleitorais que ficam descredibilizados, são os órgãos eleitorais que fazem mal o seu trabalho. Voltamos à velha discussão de que modelo de Comissão Nacional de Eleições e de Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, sobretudo que é o órgão operativo, é que é preciso adotar, que dê conforto, dê confiança e dê credibilidade e que nos permita usar esta expressão de eleições justas, livres e transparentes. Qual é a sua análise relativamente a esta discussão que existe desde 94, desde as primeiras eleições multipartidárias que temos a esta parte? Eu acho que o principal problema é que até os partidos ou o partido principal da oposição, quando é para pensar no seu próprio umbigo, entra em acordos sem a devida atenção e acaba caindo nas próprias armadilhas, conforme a Fátima trouxe aqui a explicação e vários constrangimentos do partido Renamo, por exemplo, que aprovou vários acordos, esteve alinhado em vários momentos com o partido Frelimo, mas sem saber efetivamente o que significava aquele acordo. E tivemos esses problemas todos aqui trazidos. Muito bem. E continuando, vamos falar das irregularidades que foram apresentadas durante esse processo, aliadas ao desconhecimento da lei. A lei eleitoral é clara de que esses processos devem ter um tratamento urgente. Mas até aqui só tive conhecimento de um julgamento que já realizou-se. E os outros? Esse julgamento é do membro ou simpatizante do MDM. Mas tivemos casos de outros partidos ou de outros partidos que estiveram envolvidos em irregularidades, mas até hoje, que já estamos a caminho do anúncio dos resultados finais, ainda não tivemos nenhum despacho, nada que nos diga que pelo menos em que fase, em que momento está, se as pessoas estão presas. Falo do caso dos dois polícias, não sabemos se está a gozar da sua liberdade ou se está, não sabemos de nada. O que está a passar? Por que os processos mais sérios são esses que são dos partidos da oposição? Por que esse do MDM foi mais rápido, o outro não sabemos? O que está a passar? Muito bem. A nota mais positiva deste processo foi o nível de participação dos eleitores. E vamos falar disto, como foi apresentado já pelas organizações da sociedade civil, e também é um dado acessível a qualquer pessoa. As primeiras eleições autárquicas em 98, quer dizer, a taxa de abstenção foi de 85%, nas segundas, portanto, em 2003, 72%, em 2008, 54%, em 2013, 54% também, 44%, e agora o nível baixou para 40%. Portanto, essas foram as eleições em que as pessoas mais foram às urnas escolher os destinos das suas autarquias. Fátima, este é um bom sinal e é um sinal positivo e que marca as eleições também. Não haja dúvidas. Eu queria até aproveitar esta oportunidade para saudar todos os munícipes das várias autarquias que foram exercer aquilo que é o seu dever cívico, não é? Que é ao mesmo tempo um direito também cívico constitucionalmente consagrado. E penso que há cada vez mais consciência de que os destinos deste país estão nas nossas mãos. O artigo 73 da Constituição da República, no número 1, diz que o povo exerce o poder a partir desta forma. Uma das formas é esta, que é o sufrágio universal. Então, estão de parabéns as pessoas por terem tido esta consciência. É uma pena muito grande que este lado bom do processo tenha sido, de certa forma, ofuscado pelas coisas más que foram muito bem programadas por um sistema que se quer mais servir do que servir.
os órgãos da administração eleitoral, ao invés de serem aquele instrumento que incentiva cada vez mais as pessoas a irem votar, é este mesmo instrumento que desincentiva as pessoas a irem. Mas eu quero aqui apelar às pessoas para que não se sintam desincentivados pelas más práticas dos órgãos eleitorais, muito pelo contrário, que continuem a votar, porque o voto realmente conta. Agora, eu só queria fazer, se me permite, município, uma pequena ponta em relação ao que a Feroza mencionou sobre a ausência ou silêncio das autoridades em relação às irregularidades. Eu penso que a ausência ou o silêncio mais ensurdecedor que nós vimos é por parte da Procuradoria-Geral da República. Dissemos aqui que o ilícito eleitoral é um crime público. Houve 2 indivíduos que se expuseram a fazer denúncias de fraudes com evidências de tudo. O ponto aqui é, primeiro, estas pessoas devem ser protegidas no âmbito da lei da proteção de testemunhas, porque qualquer coisa pode acontecer a estas pessoas pelo fato delas terem de forma aberta se exposto para falar sobre estes casos, mas também qual é o passo que a Procuradoria-Geral da República, enquanto guardião da legalidade, está a dar em relação a estas denúncias que estão feitas. A Procuradoria não é ficar ali sentada à espera que as coisas lhe cheguem. É por via dos órgãos de comunicação social. Aliás, a Procuradoria nem paga jornais, recebe os jornais gratuitamente, que é para poder encontrar situações que ela possa pegar e investigar. Então, eu vou ficar bastante satisfeita no dia que eu vir que a Procuradoria-Geral da República está a investigar situações de crimes eleitorais, porque acho que isso é um aspecto importante para a nossa democracia. Feroza, os seus comentários, mas também as suas notas relativamente ao nível de participação nestas eleições. Olha, neste momento vou falar enquanto votar em Moçambique, porque é importante falar isso, porque esse nível foi resultado de algum trabalho dos órgãos eleitorais, sim, mas também aproveito para parabenizar, além do Votar Moçambique, a todas aquelas organizações ou aquelas pessoas que diretamente participaram, contribuíram para que o cidadão estivesse consciente, em primeira instância, de que deve licenciar-se. Durante a fase da campanha eleitoral, a fase subsequente, fizeram um trabalho árduo para mobilizar, para que as pessoas soubessem que têm o dever, em simultâneo, o direito de votar. Então, é uma constatação muito positiva e de satisfação, porque indo em função daquilo que é o nosso lema, que é engajar o cidadão para a participação nessas eleições, saímos completamente satisfeitos, porque estávamos bastante preocupados com o nível, com o índice das abstenções, que pairavam em cerca de 60% e na sua maior parte eram mulheres. Então, foram alcançados nossos objetivos nesse sentido. Bem, Feroza, com as suas palavras, então, damos por encerrado o nosso programa num dia em que discutimos especificamente o processo e não necessariamente os resultados, que de alguma forma já foi feita uma discussão geral sobre esse aspecto. Agradecer a vossa presença e assim, cara do espectador, agradecer pela sua presença e até a próxima quinta-feira. Presidente da República saúda a participação massiva nas eleições autárquicas e apela aos moçambicanos